Olá, amigo do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa sequência aqui direto com a BR Group, aqui no stand deles na FenaSan. E hoje a gente vai gravar sobre um tema muito pertinente. Então, se por um acaso já aconteceu ou acontece na sua estação de você ter problema com fósforo e nitrogênio, a parte de remoção, esse episódio é feito exclusivamente para você. A gente vai discutir justamente sobre a remoção desses nutrientes, aí atrelando um pouquinho a biotecnologia, voltando para os efluentes, saneamento, etc. Então, como você sabe, eu sou o Agustin Kimair, engenheiro ambiental formado pela UPF, e estou aqui como co-host do podcast junto com o nosso super parceiro Thiago. Valeu, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite aqui, boa tarde. Mais uma vez no stand da BR Group. Um prazer enorme. Sou Marcelo, sou químico industrial, doutor na área de engenharia e consultor nessa área de efluentes e muito empolgado para falar um pouquinho sobre esse tema que é, para mim, complexo, dúvidas sempre, que é a remoção do nitrogênio fósforo em sistemas de tratamento de efluentes. Vamos lá, Tiago, o que nós vamos falar a respeito disso? É um tema muito importante falar, já estou me sentindo em casa. É de casa. Mas obrigado aí novamente pelo convite, e eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante. É um problema que existe em muitas indústrias, né? E o que a gente percebe, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que muitas pessoas não sabem a dinâmica, né? O processo, como que ele ocorre de fato, tanto para a remoção de nitrogênio quanto para a remoção de fósforo. Um é mais físico-químico, outro é mais biológico, então eu acho que esse é um bate-papo bem legal. Eu acho que deve começar com nitrogênio, talvez. Podemos falar nitrogênio. A primeira coisa que eu acho interessante quando se fala de nitrogênio existem vários tipos, né, de compostos nitrogenados, são os famosos NOx, né, existe nitrito, nitrato, nitrogênio orgânico, que é o N2, existe o nitrogênio amoniacal. E o primeiro passo que eu queria até alertar quem está nos assistindo, que é respondendo uma pergunta que eu escuto muito, se você está encontrando hoje o nitrogênio amoniacal com a concentração maior na saída do que na entrada, fique tranquilo. Porque esse é o primeiro ponto. Existem indústrias que trabalham, por exemplo, na linha de frigoríficos, de abate, abatedouros, enfim, e o nitrogênio que está presente na proteína, quando ele passa pelo processo de tratamento, principalmente no anaeróbio ali, ele tem uma geração de nitrogênio amoniacal. Ele se desprende e gera o nitrogênio amoniacal. Esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes eu recebo essa pergunta de alguns clientes. Olha, Thiago, o sistema estava com 10 de nitrogênio amoniacal na entrada, mas saiu com 200. O que aconteceu? É simples. O nitrogênio que estava ali no processo biológico, ligado a uma matéria orgânica, a matéria orgânica foi consumida e liberou esse nitrogênio para o meio. O que acontece é que para fazer essa remoção de nitrogênio amoniacal, nós temos que entender como que é o processo. Para você conseguir fazer uma remoção de nitrogênio amoniacal no sistema, você tem que ter várias etapas sendo seguidas. A gente até mencionou um pouco no outro episódio sobre isso, mas hoje eu acho que vale a pena a gente gastar tempo falando bem tecnicamente. Vamos lá. O processo de remoção de nitrogênio amoniacal acontece pelas ações de algumas bactérias, que são as nitrobactérias, as nitrosomonas, que convertem o nitrogênio amoniacal em nitrito, nitrato, e depois volta ele para o nitrogênio N2 mesmo. Para que isso aconteça, nós temos que ter uma disponibilidade de nitrogênio maior do que a disponibilidade de carga orgânica. Entendam que as bactérias e ali os micro-organismos que estão presentes no meio, eles favorecem o consumo de matéria orgânica. É uma brincadeira, assim, um exemplo meio tosco assim, de dar, mas eu acho que para o nosso ouvinte aí que é técnico, ele vai entender. Como se fosse um cara que é apaixonado por churrasco, e ele vai na churrascaria e tem lá salada, tem palmito, mas tem um cupim. Vocês são gaúchos, churrasco vocês entendem. Opa! É isso, como se o cupim, o churrasco fosse uma analogia à DBO, que é a matéria orgânica, e a salada é o nitrogênio. Se acabar o cupim, a gente come a salada. Só se acabar. Só se acabar. O que nós fazemos, então, nessa analogia, é ter um bom sistema, se for um biológico, né?
ter um bom sistema ali de tratamento anaeróbio, seja por lagoa, seja por UASB, enfim, que consiga reduzir ao máximo essa carga orgânica, para quando entrar no sistema de lodos ativados, eu tenho uma disponibilidade ali estatisticamente favorável para que as bactérias consumam o nitrogênio e não a matéria orgânica. Esse é o primeiro ponto, importantíssimo. Porque muitas vezes o pessoal entra já com efluente no lodos ativados e lá está com a DBO e DQO de 5 mil, 10 mil. Não vai acontecer. Então, essa relação carbono-nitrogênio, ela tem que ser reduzida. Primeiro passo. Segundo passo, quando você tem esse efluente que já está com uma concentração de carbono baixa, de DBO baixa, quando ele vai para o sistema de lodos ativados, tem que se respeitar algumas etapas. Primeiro, eu tenho que ter um sistema onde eu consiga favorecer a conversão de nitrogênio a nitrito nitrato. Isso vai acontecer por meio de oxidação. Eu tenho que ter, então, além da relação carbono-nitrogênio baixa, eu tenho que ter uma disponibilidade de OD muito alta. E daí é outro problema operacional que nós vemos assim, em muitas estações. Existem estações que estão querendo nitrificar com um OD de 0,1, 0,5. Não vai nitrificar. Depois desse processo, nós passamos por uma região que é a região anóxica, que também é uma confusão de muita gente. Eles confundem a região anóxica com uma região anaeróbia. Não tem nada a ver. Na região anóxica, eu tenho oxigênio que está presente nas moléculas de nitrito e de nitrato, que são consumidas pelas bactérias para fazer uma respiração mesmo, só que ao invés de pegar de OD disponível e residual, as bactérias consomem o oxigênio disponível no nitrito e no nitrato. Quando acontece isso, nessa região anóxica, eu consigo converter, eu consigo reduzir aquele composto nitrogenado que estava ali oxidado, né, a NOx, enfim, para nitrogênio orgânico. E aí eu faço todo o ciclo liberando esse nitrogênio para o meio e faço o ciclo do nitrogênio completo. Então, nessas etapas, só reforçando assim bem rápido, eu acho que é isso que o operador tem que ficar ligado. Tem que entrar no sistema de lodos ativados com baixa relação carbono-nitrogênio, tem que ter alta disponibilidade de oxigênio dissolvido, tá? Logo de cara, tem que ter uma região anóxica para conseguir fazer todo o processo. Muito boa explicação, Thiago. Você conseguiu resumir bem tranquilamente como que isso acontece e que de fato há muita confusão nessa brincadeira aí, né? E uma coisa que a gente evoluiu, e eu acho que essa é uma mudança que a gente tem, é que até então as legislações, na sua grande maioria, falam, na verdade, não de remoção de nitrogênio, mas de transformação. Isso é essa que você falou, nitrogênio orgânico amoniacal para nitrogênio e nitrito nitrato, né? Só que hoje eu começo a entender que a legislação tem uma tendência de mudança a gente poder falar em nitrogênio total. E aí inclui nitrito nitrato, e aí todas as etapas que você falou, nitrificação e desnitrificação, são extremamente importantes, né? E eu vejo que, olhando para isso, seja mesmo uma etapa mais simples, que seria teoricamente simples, né? Mas a de nitrificação, eu posso, ou eu tenho dentro da biotecnologia, algo que eu consiga fazer em que eu, mesmo no ambiente às vezes não tão favorável, eu acredito que, isso realmente eu não sei, eu acredito que mesmo talvez com um AB não tão favorável, eu consiga, através de uma biotecnologia, acrescentar micro-organismo, fazer esse up. Ou não, eu tenho que realmente preservar isso, né? E aí quem projeta às vezes esquece, né? Do consumo do nitrogênio, do oxigênio para a nitrificação, eu nunca vou ter um oxigênio disponível para uma nitrificação. A gente consegue fazer algum tipo de conserto dentro dessa questão aí operacional, que eu não estou dando conta dentro dos requisitos básicos da nitrificação e desnitrificação? Essa pergunta é legal porque nós também recebemos muito ela assim dos nossos clientes. É possível? É possível nós gerarmos um produto à base, inclusive, de nitrobacters e nitrosomonas. O que acontece é que quando você tem produtos que são constituídos por esse tipo de micro-organismo, a mobilidade dessas bactérias no meio é muito baixa. Ao contrário do que de bacilos, por exemplo, essas nitrosomonas e as nitrobacters, elas têm uma mobilidade muito baixa. Qual é a estratégia então que nós usamos? E eu posso até dar aqui
números assim exatos, né, de situações reais. Nós temos um cliente que fica, inclusive, em Santa Catarina, que esse cliente estava com um desafio de nitrogênio amoniacal, que eles têm que atender lá, se não me engano, é 20, quase certeza que é 20, porque muda um pouco das... É 20. Não é 20? Eles têm que atender 20 e estava com 100, estava nessa proporção. No sistema de lodos ativados dele, estava excelente. Cara, gerando foco, o processo de lodos ativados não estava bom. Só que o processo a etapa anaeróbia não estava legal. O que nós fizemos então? É o nosso ciclo de ontem, né? É olhar o globo, a situação global. Nós focamos no anaeróbio para dar um upgrade, conseguir estrangular o anaeróbio ao máximo, que não estava com eficiência tão boa, para chegar ao ponto de entrar no lodos ativados com carga orgânica muito baixa. Nesse caso, então, eu facilitei o serviço do lodos ativados. Vamos dar números, que eu acho que isso é interessante para o ouvinte. Estou falando de um sistema que está entrando com uma DQO, uma DBO, será de 5.000, estava saindo do sistema de sistema anaeróbio com 300. Cara, chega a ser contraditório que nós tivemos que pegar uma parte desse efluente, inclusive hoje eu estava em reunião aqui agora há pouco com eles, teve que passar direto um pouco de efluente bruto para a lagoa de tratamento de lodos ativados, para não deixar ela morrer. Simples assim. Então o que nós focamos? Focamos no anaeróbio e não no sistema de lodos ativados. Mas respondendo a sua pergunta, existem sim micro-organismos que têm essa função de facilitar essa conversão de nitrogênio amoniacal para nitrogênio. E aí tu pode incluir isso, óbvio, mantendo essas condições básicas que você falou antes, né, operacionais, em dia, né? Senão eu não consigo fazer isso aí funcionar. Sim, eu acho que é muito interessante toda essa análise que é feita de maneira global. Hoje, como eu vejo assim, que tem uma demanda muito alta, não de sistemas novos, mas de sistemas antigos funcionarem com eficiência tão boa quanto sistemas novos, eu acho que começa a surgir mais ainda a necessidade de alguns blends, digamos assim, de sistemas ou até de uma análise mais aprofundada que chegue no ponto, na conclusão, você chegar aqui, cara, talvez aqui a gente vai ter que passar um pouco de efluente bruto para ajustar essa relação, né? Então acho que isso é um ponto chave. Então se a gente for pegar aí uma pessoa, um cliente, enfim, uma empresa que está com problema nessa remoção de nitrogênio, qual que seria o primeiro passo para eles? Para começar a solução, né? Assim, já amanhã tem uma dica boa para poder já aplicar. O primeiro diagnóstico que eu acho que eu faria é uma avaliação ponto a ponto, para saber qual a eficiência de redução de nitrogênio amoniacal, de DBO, de fósforo também, que nós vamos falar daqui a pouco, em cada uma das etapas. Porque a partir dessa relação nós já teríamos uma expectativa do que fazer. Talvez o seu sistema anaeróbio está estrangulado. E essa é a versatilidade da microbiologia que me encanta. A gente tenta que sim, não é vender produto, porque o produto, se eu te vendo ele, se você aplica no sistema anaeróbio, ele vai ter uma eficiência, no sistema de lodos ativados ele tem outra eficiência, o mesmo produto. O que nós podemos fazer então? Meio que uma rotação desse produto no sistema. Eu posso dar pequenos upgrades ao longo do sistema inteiro para poder facilitar esse processo. Então a primeira coisa é fazer um diagnóstico, é saber qual é as concentrações de DBO, DQO, fósforo, nitrogênio, enfim, em cada uma das etapas. Beleza. Agora eu vou fazer um papel que eu fazia muito na faculdade, que é aquela pessoa que levanta a mão e fala, professor, eu vou fazer uma pergunta idiota. Se for idiota, beleza, se não for, acho que ajuda alguém. O professor Marcelo. Como que fica, por exemplo, quando a gente fala aí do sistema de lodos ativados, por exemplo, como que fica a influência do IVL nessa relação? E vai ter uma relação direta, não vai? Tem algum... A gente conversou no outro episódio, né, sobre alguns valores chaves ali, alguns parâmetros interessantes, mas tem alguma relação assim que você olhando para o IVL já consegue associar alguma coisa? Nossa, a pergunta não é idiota, né? A pergunta é boa. Nós fizemos esse mesmo, uma estratégia que nós tivemos nesse cliente foi justamente essa, aumentar o IVL ao ponto de ter uma concentração de bactérias tão grande no sistema que essa conversão fosse facilitada. Então, quem não tem ainda um tato, assim, um trato mais
mais aprofundado dos sistemas biológicos, pode entender de um jeito bem simples que o IVL tem relação direta com a concentração de micro-organismos no meio. Então, qual que é o ideal? Você ter um pouco a mais de IVL, deixar um sistema um pouquinho com uma concentração maior, para poder reduzir ao máximo DBO, DQO, facilitando ainda mais o processo de disponibilização do nitrogênio para o processo de nitrificação e desnível. E já, inclusive, dando um spoiler aí do nosso próximo assunto, esse lodo gerado tem relação direta com a redução de fósforo de forma biológica. Tá? Que isso aí também é um parâmetro bem importante. Mas aqui, quando a gente fala, tu fala do IVL, na verdade, tu está colocando os sólidos suspensos voláteis dentro do cone. Isso. Você aumenta ele dentro do cone em concentração, porque isso te ajudaria num processo de consumo. E porque, teoricamente, a concentração de sólidos suspensos voláteis, a gente vai controlar conforme a minha carga orgânica de entrada, mas eu posso mexer de forma em que eu tenho um pouco mais, talvez, do que eu projetei, desde que eu tenha oxigênio disponível, lógico, mas eu tenho um pouco mais e eu consigo fazer essa remoção de nitrogênio, de incorporação dentro do meu sistema de lodo, né? Perfeito. E daí você consegue controlar o IVL de forma direta, como você colocou. Eu já fui direto no expliquei, mas é justamente isso. A partir do momento que você consegue controlar o volume de sólidos sedimentares, consegue controlar a idade do lodo, enfim, você consegue mexer um pouco no IVL ao ponto de ele ficar de forma ideal ali no sistema. Sedimenta bem, mas eu tenho uma concentração alta para poder fazer aí essa nitrificação, a desnitrificação. Eu tenho muito mais dúvidas, assim, muito mais curiosidade no próprio processo de desnitrificação. Aquilo que tu falou da confusão entre anaeróbio e anóxico, a desnitrificação é fantástica. Quando tu tem essa... Eu acho que muita gente ainda tem essa dificuldade de entender um pouquinho melhor esse processo anóxico, né? Esse processo de desnitrificação. E uma coisa que a gente não tem, eu imagino que não tem ainda, que é um micro-organismo que faça essa passagem direta. Né? Você precisa fazer os dois. Né? Não tem um micro-organismo que vá maravilhoso, né? Que vai de nitrogênio amoniacal orgânico para N2, não temos. Né? Temos que fazer as etapas. E aí, dentro dessa etapa, vamos dizer assim, anóxica, como que essa questão de novo da biotecnologia pode auxiliar a gente poder, seja no ponto de vista global, uma estação como todo, um anaeróbio, aeróbio, né? Ou só um físico-químico aeróbio, enfim, mas como que a biotecnologia, de novo, entrou dentro dessa questão da desertificação, que é importante, que a gente pode destacar aqui? Eu acho que a gente volta lá naquela questão das nitrobacters e das nitrosomonas. Né? Nós podemos fazer blends de bactérias que consigam facilitar esse processo. Já que eu sei que a mobilidade, a cinética de atuação dessas bactérias é uma cinética mais reduzida, o que nós podemos fazer é aumentar a concentração delas para, de novo, estatisticamente favorecer esses encontros. Né? É engraçado porque na microbiologia, uma pessoa que domina mesmo a microbiologia, ela estuda muito a parte de estatística, a parte numérica, porque isso tem tudo a ver. Mas assim, seria isso, é você tentar favorecer ali, concentrando mais essas bactérias para poder fazer esse encontro. Uma coisa que é interessante, que a gente não comentou, é porque o nosso ouvinte pode falar assim, cara, mas eu tenho um sistema de lodos ativados que não tem região anóxica e estou conseguindo remover a nitrogênio amoniacal, até o amoniacal. Né? Mas então não faz sentido, porque eu estou conseguindo ter uma eficiência boa sem ter a região anóxica. Me explica, é simples. Com certeza, o seu efluente tem uma concentração alta de nitrato. O detalhe é que em muitas regiões do país, aí a parte legal, sim, até vocês podem me ajudar, como que é lá no sul, mas em muitos locais não detectam, eles não pedem nitrito e nitrato ainda. Eu acho que vai ser uma tendência fazer isso no país inteiro. Então acaba que você só transformou o nitrogênio amoniacal em nitrito e nitrato e acha que o processo foi completo, mas não foi. Só o metal. É só o metal. Foi embora, reduziu um problema, mas gerou outros aí que... Eu acho que remoção de nitrogênio, fósforo, a gente pode falar já na sequência, eu acho que é bastante desafiador. Eu acho a de nitrogênio um pouco mais desafiador. Muito mais. Muito mais. São muitos parâmetros. Muitos. Beleza? Vamos adiante? Bom, eu acho que fechamos esse episódio aqui. E aí, agora, para quem está ouvindo, já fica ligado aí que na sequência a gente vai falar sobre o fósforo. Show de bola. Beleza? Até o próximo episódio, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu.